Olá pessoal, estamos aqui numa das cidades arqueológicas mais bonitas que eu já vi aqui na Turquia. Fica numa cidade chamada Torbalı, em Izmir. E é um dos lugares mais interessantes que eu vi. Tem um hammam, que é uma casa de banho, uma das mais interessantes que eu já vi nesses sítios arqueológicos. Aqui tem essa estátua de duas mulheres, que não é a original, gente. A original está no Museu Arqueológico em Izmir. Inclusive tem um vídeo no nosso canal que está mostrando tudo que tem lá, todas as peças que são encontradas nos sítios arqueológicos são levadas para lá. Então vou deixar o link para você, quem quiser assistir. Essa estátua aqui é do período helenístico, entre o século II e I a.C. E a gente vai ver o que é que tem de legal nessa cidade. Vamos lá! E, gente, esse lugar aqui, por exemplo, acredita-se que era o lugar, a área onde os ricos moravam dessa cidade. Por ser próximo ao teatro e por causa da arquitetura também. Tem um lugar como se fosse um quarto, como se fosse um ateliê. Há indícios de que era um ateliê. Os outros quartos também, tudo bem organizado. Então acredita-se que pertenciam às pessoas ricas que moravam aqui. Então, para cá, para esse lado, temos o teatro com capacidade para 4.000 pessoas, um teatro do período helenístico, mas como havia muitos terremotos aqui, ele foi reconstruído, mas é um teatro todo feito de mármore, pedras de mármore, muito bem organizado, e a gente vai ver agora. Então, gente, o teatro todo de mármore, foi reconstruído, claro. Essas poltronas aqui, elas eram reservadas para as pessoas de sobrenome, né? Antigamente, nem todas as pessoas tinham sobrenome. Ter sobrenome era um título de nobreza. Então, essas poltronas eram reservadas para elas, para as pessoas mais importantes. Isso aqui são homenagens que foram feitas. E esse teatro tinha capacidade para 4.000 pessoas. Ele tem um sistema acústico também, muito interessante. Nossa voz fica muito mais forte aqui, que na época não existia sistema sonoro, né? Então, eletrônico. Então, assim, quem estivesse se apresentando aqui tinha que ser ouvido no teatro todo. Então, isso aí era muito importante. Essa parte aqui era tipo o camarim, né? Onde os artistas trocavam as roupas, trocavam de roupa, se preparavam para as apresentações, né? E muito bonito, um teatro muito bonito, muito interessante. Pois é, gente. E bem ao lado do teatro tem esse lugar aqui, a sala de mosaicos. Essa sala é muito legal, muito interessante. Acredita-se que aqui era tipo uma sala de recepção, né? Porque foram encontrados artefatos que se usam na cozinha. Então acredita-se que aqui, depois de apresentações teatrais, se reuniam aqui ou em outras ocasiões para festejar, para comemorar algo. Então, os mosaicos, eles são bem interessantes. Temos aqui, bem lá no fim, o deus Dionísio, que é o deus da abundância, e a sua esposa, Ariadne. Eles estão tipo se olhando. Esse do centro é o deus do amor, deus Ares. E aqui acredito que seja a continuação, outra vez, a mesma foto. Nessa parte aqui, temos máscaras teatrais de comédia, drama, figuras de pássaros,
muito interessante. Aqui era um lugar para se divertir. É isso que a gente entende. Não conseguiram restaurar toda a parte aqui, mas a gente já tem uma ideia de como era bonito esse lugar. Bom, gente, chegamos ao lugar que eu acho mais legal aqui nessa cidade, nesse sítio arqueológico. O hammam, ou os banhos de antigamente, lugar de tomar banho. Aqui, acredita-se que eram quartinhos, tipo salinhas para as pessoas trocarem de roupa, para descansar depois do banho, porque você fica muito relaxado, fica com sono, você tem que dar um tempinho assim, tomar um chá, sabe? Ainda hoje é assim, tá, gente? Vou fazer um vídeo, próximo vídeo, como é que funciona o hammam aqui na Turquia. O hammam original, não é sauna e spa não, tá, gente? Hammam original. Então, essas salinhas aqui seriam para isso, para trocar de roupa, para descansar depois do banho. Olha aqui, tem tipo os banquinhos ali, as pessoas sentavam. Aqui era onde elas faziam massagem e faziam banho de óleos essenciais. Os óleos da época deviam ser maravilhosos, né? Cleópatra vinha muito à Turquia, gente, e não era à toa, porque ela adorava as praias, ela gostava das bibliotecas e ela gostava muito dessa região, dessas áreas da Turquia. Cidade de Bérgamo, de Éfeso, todos foram muito visitados por elas. De Pamukkale, região de Pamukkale. Então vamos, aqui seria o lugar onde fazer massagem, os banhos de óleo. Isso aqui seria uma sala, tipo, não muito quente, só morna, né? Assim, que as pessoas, acho que o primeiro passo para entrar para o banho, né? Para relaxar. Então, essa parte aqui, gente, seria o lugar mais quente, tipo uma sauna, né? Vocês podem ver aqui que tem uns pilarezinhos. Esses pilarezinhos era onde vinha o calor. Isso aqui era um piso e esses pilarezinhos ficavam por baixo desse piso. Aqui seria o lugar onde as pessoas faziam banho, né? O hammam mesmo. Que é muito legal, muito bom, né? Antigamente, de todos os tempos, as pessoas sempre iam para os hammam, porque eles se sentiam mais limpos, né? E até porque existia a questão da água, que não era como hoje, né? E os banhos de hammam eram a solução assim, para ter um banho muito mais bem feito. Então, assim, esses pilares, o calor vinha dessa parte aqui fora, aqui nessa parte de fora, ficavam as pessoas trabalhando, tinha tipo uma fornaça, e as pessoas ficavam trabalhando com a fornaça sempre acesa, para o calor vir por baixo aqui do piso, e com esses pilares é que fazia o ar e subir para o piso e para todo o quarto, a área para ficar quente. Então essas pessoas, elas ficavam por trás de bastidores, elas não eram vistas por quem estava no banho, né? Então, gente, esse setor aqui era tudo a parte que ficava da fornaça. Aqui temos esse orifício aqui que ficava o fogo aqui aceso e o ar quente entrando por essa abertura aqui, né? Eu acredito que aqui era muito quente. Não sei como as pessoas suportavam, né, ficar nesse lugar, mas acredito que tinha uma forma de não morrer sufocado com o calor. E essa parte aqui também era a parte maior, que era a passagem do calor, onde ficava aceso as fogueiras.
E esse é um dos hammams dessa cidade, né? Mas esse é o mais interessante, na minha opinião. Aliás, de todas as cidades arqueológicas que eu vi, esse foi o mais interessante que eu vi. Mais bonito, muito mais bem preservado que os outros, né? Os outros geralmente tem algumas paredes e você só sabe que é o hammam porque tem as placas indicando. Mas esse aqui está bem claro do que se trata, né? Muito bom. E olha esse lugar aqui que interessante, gente. Uma piscina. Aqui era uma piscina. Essa parte aqui é tipo como se fosse uma calçada, uma calçada mesmo, de frente para a piscina. E aqui está escrito em latim: Buona fortuna, boa sorte. Ali está escrito em grego também, a mesma coisa, que eu não sei ler. Mas muito bonito, muito legal esse aqui. Agora, adivinha o que é isso? Latrinas, que na nossa linguagem agora quer dizer banheiro público. Não, gente, eu tô sentada aqui só para mostrar para vocês como era o sistema, tá? Então, na época no período romano, era comum ter banheiro público desse formato, né? Já mostrei em outros vídeos, em outras cidades arqueológicas, o mesmo formato, só que em mármore. Mas aqui os arqueólogos acreditam que era em madeira, por ter encontrado muito partes de ferro, como se fossem pregos mesmo. Então eles acreditam que tenha sido que eles usavam isso aqui de madeira, né? Então, aqui tinha um sistema de canalização que ficava passando água. Aqui no centro da latrina tem uma piscina, estilo de uma piscina. Aqui, como eles faziam a higienização, era o seguinte: existia um cabo comprido, assim, mais ou menos, com uma esponja na ponta, né? E eles vinham aqui, molhavam a esponja, né, na água limpa, iam para lá fazer as necessidades deles, sentavam lá, né? E aqui não era só um lugar para se usar para esses fins, não. Aqui eles vinham conversar, vinham falar de negócios, falar da vida social, dos planos. Dizem até que as pessoas ficavam ouvindo por trás das paredes, sabe? Para saber o que eles estavam planejando, que é aqui que eles conversavam tudo. Então, era dessa forma: pegava a esponja, aí vinha aqui, né? Quando chegava a hora da higienização, eles deixavam aqui em cima, nessa parte que passava água, e terminado o serviço, pegavam a esponja e colocavam lá na piscina, né? Então era mais ou menos assim, muito interessante. Nós estamos aqui na Acrópole da cidade de Metrópolis, do sítio arqueológico Metrópolis. Na verdade, eles faziam isso aqui para poder observar os arredores quando vinham inimigos, para poder se defender dos inimigos, também para fazer oferenda aos deuses, erguer santuários aos deuses também, mas o mais importante era para observar se tinha ataques de inimigos, de tribos inimigas e outros povos. Lugares como esse eram muito cobiçados, porque era facilmente detectado se teriam algum ataque e para poder se defender dos inimigos. Esse lugar aqui era tipo um senado, era onde as pessoas se reuniam para decidir assuntos da cidade, como se fosse um senado mesmo. E era onde eram decididos assuntos políticos, assuntos de economia, sociais, de tudo em geral. Era onde eram tomadas as decisões referentes ao lugar. Uma das particularidades aqui desse lugar são as azeitonas, as oliveiras.
A azeitona eles plantam, tem uma plantação enorme, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Tem umas mulheres ali colhendo, está na época. E é uma das coisas que mais movimenta o comércio aqui, na Zurria toda, né? E principalmente nessa parte aqui de Izmir, nos arredores dessa cidade histórica aqui, são as azeitonas. E não pode faltar no café da manhã turco também. Bom, pessoal, essa parte aqui a gente não tem muito acesso porque ainda está em fase de recuperação e de reforma, né? Aqui tem tipo uma calçada assim longa, toda de mosaico, né? Assim, não dá para ver o que mosaico é porque não está em bom estado ainda está se fazendo a restauração. Essa parte aqui era o Roma Hamam, que chama de Roma Hamam. Era o banho de Roma. Esse aqui era uma piscina, né? Essa parte aqui também, o chão é todo de mosaico. Tem os quartos como o outro hammam que eu mostrei. Os quartos são das pessoas se vestiam, mais ou menos no mesmo estilo. Tem muitos lugares que a gente não tem acesso, infelizmente. Mas aqui, eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter coisas lindas nesse setor, porque as escavações continuam. Essa cidade aqui, ela ainda não está sendo protegida pela Unesco, mas ela já está acredito que já está na fila, né, para ser patrimônio da Unesco, né? E eu gostei muito, uma das cidades que eu mais gostei de conhecer foi essa. Muito bacana. Espero que tenham gostado também vocês.